dia até agora. No versículo 6 ele vai dizer: maravilho-me. Essa expressão maravilho-me quer dizer: estou de boca aberta, estou apavorado. Aleluia. Que passastes tão depressa para outro evangelho, o qual não há outro. Aleluia. Passado para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quando ele diz meu maravilha, ele diz: eu estou de boca aberta, estou estarrecido, eu estou apavorado, porque vocês receberam a essência do evangelho. Eu imagino comigo, irmãos, Paulo pregando, e eu quero me colocar, e quando eu olho, e quando eu leio a Bíblia, eu já disse para os irmãos, eu procuro sempre me colocar no lugar do autor para tentar, pelo menos 1%, no meu corpo, entender e compreender o que é que o autor, o escritor estava querendo passar. E eu tentei me colocar no corpo do apóstolo Paulo, eu tentei entender a mente do apóstolo Paulo, e eu entendi, meus irmãos, que quando ele fala, maravilho-me, ele queria dizer o seguinte: não porque eu, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino assim, eu estou parafraseando. Eu imagino que ele poderia ter dito: não porque eu preguei o evangelho para vocês, não foi porque eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, com muita aflição diante de muitas tribulações, vos anunciei o evangelho, mas porque muitos pregaram o evangelho para vocês, mas porque o Espírito Santo desceu sobre vocês. Eu estou maravilhado de que tão depressa. Aleluia. Não foi algo, meus irmãos, paulatino, que foi demorando. Não, foi depressa. Paulo se assentou e eles já começaram a abraçar um outro tipo de fé. É uma maravilha, que tão depressa. Essa expressão tão depressa, irmãos, é a mesma expressão usada para uma pessoa que não teve de fato uma experiência com Deus. Uma pessoa que tão depressa abandona a fé é uma pessoa que com certeza não nasceu de novo. É impossível, meus amados irmãos, o crente que bebeu da água da vida, onde Jesus falou: eu sou a água da vida, quem tiver sede vem e beba. Quem beber dessa água, é impossível, meus irmãos, por qualquer problema, já abandonar em outra fonte. É impossível, meus irmãos. E quantos crentes que a gente vê, irmãos, crente que sai de dentro da igreja e abraça a teologia espírita, abraça a ideologia de crenças orientais, abraça a ideologia, meus amados irmãos, de feitiçaria, de necromancia, consultas mortos. Pessoas que dizem ter conhecido o evangelho e agora vão por aí e trazem sabonete para lavar demônio, e trazem rosa ungida para dentro de casa, e caminham em cima do sal grosso. Aleluia. É porque não conheceram o verdadeiro evangelho. Paulo diz: eu maravilho, que tão depressa, foi muito rápido. Foi muito depressa. Aleluia. Paulo já entra reprovando os crentes da Galácia por essa passagem para outro evangelho. Essa expressão outro, meus amados irmãos, não está querendo dizer que existem dois evangelhos, porque ele mesmo respondeu aqui, o qual não é outro. Vocês passaram para outro evangelho, o qual não é outro. Aleluia. Essa expressão para outro evangelho, essa expressão outro, fala de substituto. Por exemplo, Isaías capítulo 45, versículo 6, o próprio Deus pela boca de Isaías falou: para que saibais, desde o nascente do sol e desde o poente do sol, que eu sou o Senhor, eu sou Deus, e fora de mim não há outro. O próprio Deus diz: não tem outro. E aí nós vamos ler um pouco, nós vamos ver que até o ano passado, a Igreja Católica, por exemplo, canonizou mais de 3 milhões de santos. E todos para eles estão no mesmo nível de Deus. Se eles pedirem alguma coisa para ele, para esses santos, eles vão fazer. Eles estão atribuindo uma divindade para algo que não é Deus. A Bíblia diz que não é Deus. O próprio Deus falou usando a boca do profeta Isaías: eu sou o Senhor, eu sou Deus, e
mesmo sentido que Paulo usou quando ele disse para outro evangelho fala de um substituto. Aí o que as pessoas, por mais que não existe outro Deus que o próprio Deus falou, o que eles colocam? Um substituto. Alguém para substituir. Não é que existe outro Deus, não é que existe outro evangelho. O apóstolo Paulo deixou bem claro que não existe outro, é só o evangelho de Jesus Cristo. Mas existe alguém colocando um substituto para o evangelho. Aleluia. Não existem maneiras, meus irmãos, de substituir o verdadeiro evangelho de forma definitiva. Não tem como dizer, não, esse evangelho que nós não queremos mais, eu quero outro. Aquela não existe, mas não tem, ele sempre vai continuar existindo, porque o evangelho, ele é eterno. O evangelho de Jesus, ele é eterno. Mas existem formas de substituir. E quando isso acontece, por exemplo, o exemplo do Deus falso, existe o Deus verdadeiro, mas ele substitui com um Deus falso que, segundo a ideologia humana, para eles é Deus, mas isso se torna um título no coração do ser humano. Aí Moisés, Deus, esse é meu Deus, porque isso se tornou um título, porque ele arranjou um substituto. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. E da mesma forma, os crentes da Galácia, eles já tinham passado para outro evangelho, onde Paulo disse, não há outro, para vocês passarem, vocês acharam um substituto. Vocês inventaram uma parafernália para vocês, para colocar ciúme entre Deus e vós. Vocês inventaram com a sua mente diabólica. Aleluia. Só que nós vamos ver que ele mesmo disse, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam. Vocês vos intimidam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E agora nós vamos ver, meus irmãos, aos Gálatas ainda, aquele famoso texto onde Paulo, a Bíblia diz que ele repreende Pedro. Aqui é a segunda vez que Pedro, ele deixa Satanás quase que dominar ele. A primeira vez, o irmão sabe, foi lá quando 3 vezes, na verdade. A primeira, ele disse para Jesus que Jesus não precisava ir para a cruz. Poupe-te a ti mesmo, não vai para a cruz. Jesus olhou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Tu não compreende as coisas de Deus, somente as coisas dos homens da terra. Segunda vez, foi quando ele negou Jesus, mas ele se arrependeu. E a terceira vez, a Bíblia diz, meus irmãos, glória a Deus, aqui, no capítulo 2 aos Gálatas, versículo 11, chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na cara, disse Paulo. Por quê? Porque ele é repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo que era circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, olha Paulo se apavorando de novo, até Barnabé, que foi o homem que acompanhou Paulo na primeira viagem missionária, que foi o homem que foi o encarregado de levar Paulo para apresentar para a igreja quando eles se converteram. Até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então existem formas, meus irmãos, que o diabo, que o nosso adversário, ele usa para tentar colocar um substituto à nossa fé. E a primeira forma se chama dissimulação. Ele está usando Pedro para trazer dissimulação. O que é dissimulação? A dissimulação é a ocultação por um indivíduo de suas verdadeiras intenções e sentimentos, ou hipocrisia ou fingimento. Então a dissimulação é um sentimento que aflora diante do medo de represálias ou de rejeições. Pedro, ele não queria assumir que ele defendia e pregava o evangelho da graça. Por quê? Porque tinha muitos religiosos ali o assistindo. Então ele queria agradar a tudo e a todos sem ser prejudicado. Ele não queria se expor e dizer, eu prego a graça, o evangelho da graça, aonde não há judeu, não há grego, não há bárbaro, todos são salvos por meio da cruz, por meio da fé em Cristo. Não, tem que circuncidar, tem que seguir os ritos do mosaico, tem que seguir a lei de Moisés, tem que ser circuncidado ao 8º dia, senão não tem salvação. Por que ele fazia isso? Porque ele tentava dissimular, como eu disse, ele tentava ocultar o real sentimento, a verdadeira intenção
quer de pregar o evangelho da graça, mas ele, por medo de represália e por medo de ser rejeitado, ele agia de hipocrisia. Isso se chama de dissimulação. E a Bíblia diz, irmãos, que muitos, e até Barnabé, disse Paulo, se deixou levar pela sua dissimulação. É uma forma, meus irmãos, que na igreja da Galácia, Satanás estava usando para tentar colocar um substituto ao evangelho. Qual é o substituto? Não é pela graça. Pode até ser salvo por meio de Jesus, mas agora, se não ser circuncidado ao 8º dia, não tem salvação. Fora, ou seja, fora de Moisés, não haverá salvação. Aleluia. E era isso que Pedro, por medo de rejeição, por medo de represália, ele não queria assumir que ele era um pregador que Deus levantou para pregar o evangelho da graça. Aleluia. Por quê? Porque em Antioquia, a Bíblia vai nos contar, no livro de Atos, que existiam muitos doutores da lei. Aleluia. E esses doutores, eles também queriam achar pretexto com o objetivo de judaizar a fé cristã. Judaizar. Hoje, se você vê uma igreja onde o pastor, o auto-intitulado profeta, usa aquele pano no pescoço aqui, eu não lembro todo aquele, é uma vestimenta judaica, usa uma mitra na cabeça, e a arca da aliança aqui, e o candelabro ali, e tanta coisa lá do tempo do Antigo Testamento, isso é judaização da igreja. A igreja de Cristo não pode ter nem o princípio do que tinha lá no templo, porque o templo converge em Jesus, o sacrifício antigo converge em Jesus, a arca da aliança é Cristo, o candelabro é Cristo, que é a luz do mundo, tudo aponta para Jesus. Então só o que tem que aparecer dentro da igreja de Cristo é o Evangelho, que é o próprio Jesus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. E qual é a aplicação que nós temos acerca disso, sobre essa dissimulação? Glória a Deus, aleluia. A aplicação é o seguinte, eu estou lendo aqui porque eu anotei, Deus não me dando, eu fui escrevendo. Todo crente que busca aceitação e tem medo de ser excluído dos grupos, entre aspas, grupos sociais, acaba sendo um dissimulador, ou seja, agindo de forma fingida. Por dentro ele sabe o evangelho, o que é isso? Mas por causa do fulano, é porque o Beltrano não vai me ligar mais, é porque o fulano não vai lá em casa, é porque o fulano vai virar a cara. Aí então a pessoa entra nesse espírito de dissimulação e acaba sendo um dissimulador em algum momento. E esse está sujeito a ser reprovado pelo próprio Deus, porque a dissimulação, ela caracteriza a covardia. E Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz claramente que os covardes terão a sua parte do lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Covarde. E para não perder fulano, para não perder Beltrano, para que o fulano não vai vir aqui, não vai me ligar mais, não vai me... Tanta coisa, eles preferem dizer não para Deus do que dizer não para a pessoa. Muitas vezes acaba caindo nessa artimanha de Satanás e acaba dissimulando. E isso aí está contribuindo para que o próprio Satanás coloque dentro da pessoa um substituto para o evangelho. Vai assim mesmo. Isso aí é ter amor. Continua assim mesmo. Isso aí é ter amor. Tem que ter amor. Tem que aceitar tudo. Aleluia. Tem que deixar que faça. Não tem problema nenhum. O pastor pregou lá dentro, a pessoa sabe. O pastor está sempre pregando. A Bíblia diz, eu sei que a Bíblia diz, mas eu tenho que dissimular. Eu tenho. É por um momento só, Jesus. É só por um momentinho só. Deixa eu te negar um pouquinho. E vai empurrando tua barriga, empurrando tua barriga, empurrando tua barriga, até que está dentro dele um substituto para a graça de Deus. E a pessoa sem ter o conhecimento, porque a pessoa perde o discernimento, perde o temor, que é o princípio de toda sabedoria. Ela perde o temor, perde o pudor diante de Deus e acaba colocando um substituto para a graça de Deus. A segunda artimanha, meus irmãos, que o diabo usa, que está também em Gálatas capítulo 3, versículo 1, se chama fascínio. Gálatas capítulo 3, versículo 1, ele diz, olha a forma com que Paulo fala com a igreja. Então nós não chegamos nem aos pés da pregação de Paulo. Se alguém acha que a gente prega firme, então Paulo, ninguém ia aguentar. Olha insensatos, ou seja, loucos Gálatas. Quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem
Insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Então, o segundo ataque de Satanás para colocar um substituto no Evangelho se chama fascínio ou fascinação. O que é o fascínio ou fascinação? Olha, é muito interessante, irmãos. É um sentimento ou sensação de profundo encanto. É um sentimento significativamente maior do que atração ou sedução. Foi o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo 6, onde a Bíblia diz: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável, para dar entendimento, entre aspas, porque o diabo usa isso aí, para dar entendimento, então eu posso ficar em roda. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha só a sequência do inferno aqui, ó. A serpente atraiu, o discurso da serpente seduziu, e a árvore o fascinou, fazendo a Eva ir lá na árvore que fascinou ela, e pega do seu fruto, e come do seu fruto. Se encaixa muito bem, irmãos, o fascínio que o apóstolo Paulo, quem vos fascinou a não obedecer ao Evangelho? Ele não diz quem vos atraiu, quem fascinou, vocês estão encantados. Essa expressão fascínio tem a raiz etimológica baseada nisso, encantamento. É um sentimento muito mais amplo do que atração ou do que sedução. Imagina a Eva andando no jardim. Eu imagino que, a Bíblia não diz claramente, mas eu imagino que Adão não queria ficar perto. Até porque Adão não estava ali na hora. Mas se Adão tivesse com a mulher dele, protegendo a mulher dele, a mulher não tinha peitado, mas Deus disse para ele lá, não toque. Adão fez certo. Se a mulher dele queria pegar, quer ficar aí, fica. O meu negócio é com o céu. O meu negócio é com Deus. Por mais que mais tarde, ele se deixou persuadir também pela mulher dele e comeu no fruto também, para agradar ela. E o que acontece? Eu imagino, quando Deus libera a palavra, não coma desse fruto. Porque no momento que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino, parafraseando, que Adão poderia ter dito à mulher: quer ficar aí, fica, mas eu não vou ficar bem perto dessa árvore. Porque tem um negócio, tem um mistério nessa árvore que Deus diz que não é para pegar esse fruto. Então, se Deus diz que é perigoso, eu vou sair de perto. Se eu estou em cima de uma ponte e eu vejo que tem uma rachadura, eu não vou ficar em cima. Eu vou sair dali, porque aquilo pode ruir a qualquer momento. Imagina a donzela mulher, eu estou saindo fora. E aí a Eva ficou em roda ali. Olha o que acontece. A Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todas as animais que Deus criou. E a serpente falou com Eva. Não é assim que Deus disse? Usando primeiro a palavra de Deus. É a primeira palavra. É porque lá está escrito que o amor é assim, 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 e não sei o que. Eles usam a primeira palavra de Deus. O diabo vai usar a primeira palavra de Deus com pretexto, porque ele está usando de forma, aleluia, de forma muito profunda para tentar nos fascinar, a aceitar o plano e o projeto dele, em detrimento com o projeto que Deus tem na nossa vida. E a serpente falou que não traiu. Imagina, irmãos, ela viu a serpente falando. A serpente está falando, atraiu, vamos lá ver o que é. Me atraiu. A serpente atraiu ela. O discurso da serpente seduziu ela. Olha o que a serpente acabou de dizer. Que se eu comer desse fruto, eu vou ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso me atraiu. Além dela me atrair, ela me seduziu. Isso me chamou atenção. Eu acho que eu vou assinar esse papel de contrato. Aí agora, na sequência, ela olha para a árvore e ela viu coisa que ela não tinha visto antes. Ela não tinha visto antes. A Bíblia diz, olhando a mulher, viu. Por que não viu antes? Que a árvore era bela, era formosa, era atraente. Imagina comigo uma árvore, parece que aquela árvore brilhava no meio do jardim, era cristalina, as suas folhas eram fluorescentes, brilhavam. Por quê? Porque é o poder do engano. Aquilo fascinou a Eva, meus irmãos. Aleluia. E agora nós vamos encontrar o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, falando para a igreja. 2 Coríntios capítulo 11. Olha o que ele diz. Versículo 1. Vou ler a partir do versículo 1. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura.
Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo, disse Paulo, que assim, da mesma forma como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Uma pessoa que é encantada, por exemplo, lá na Índia existe muito pessoas que encantam serpente, e encantam animal, e encantam pessoas até mesmo. É um poder diabólico. O que acontece com o encantamento? Quando eles tocam aquela música e falam aquelas palavras e aí encantam a pessoa, o que acontece com a pessoa? Perde sentidos. Aí você não sabe nas histórias que é verdade, né? Aí fica aquela naja levantadinha, assim, se mexe. Pode fazer o que quer com ela, pegar ela pelo rabo, tirar longe, ela está encantada. Porque ela perdeu os sentidos. Da mesma forma, a Eva ela foi encantada pela árvore, pegou do seu fruto, ela perdeu o sentido. Da mesma forma, Paulo, eu tenho medo, igreja de Corinto, que da mesma forma como Eva foi seduzida, ela foi enfeitiçada, ela foi fascinada, vocês também sejam fascinadas e sejam perdidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que é Jesus. Aleluia. Aleluia. Então o fascínio, meus amados irmãos, ele faz corromper. Eu estou correndo, mas eu não vou poder concluir, eu acho. Mas a terceira artimanha que Satanás usa para colocar um substituto do Evangelho de Cristo na nossa vida, se chama persuasão. Gálatas capítulo 5, versículo número 8. Gálatas capítulo 5, versículo 8, nós estamos estudando aqui. Versículo 7 nós lemos, né? 7 e 8 eu vou ler. Corrieis bem. Você está muito bem. Quem vos impediu para que obedeçais a verdade? Para que não obedeçais a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Então a terceira ferramenta do diabo é a persuasão, que não vem daquele que nos chamou. O que é a persuasão? É a certeza fortemente estabelecida, ou seja, convicção. Convencimento. Glória a Deus. Nós olhamos para a Bíblia, Juízes capítulo 16, versículo 5. Glória a Deus. Que os filisteus chegaram da Dalila e disseram para ele, vai lá e tenta persuadir o Sansão. Você convence ele a falar para nós o motivo da força que ele tem. E como nós poderíamos se assenhorar dele e o vencê-lo e derrotá-lo. E como